Olá, meu nome é Elisa Alecrim, Alecrim com N, e este é mais um episódio do Minicast. E hoje eu vou falar de uma ideia que eu chamo de meu lema de vida, que eu compartilhei recentemente em uma aula que eu participei como aluna. E como eu vi que muitas pessoas que estavam presentes no bate-papo dessa aula gostaram da ideia, eu decidi dissecar melhor essa ideia e apresentar e começar a realmente falar dela, porque eu sei que ela é uma boa ideia, mas que eu demorei bastante a falar dela abertamente, que é a ideia do simples e sempre. Não sei exatamente quando eu comecei a falar isso, porém é uma coisa que já está fazendo parte de mim há muito tempo, desde o ano passado, eu acho, ou antes disso, não sei exatamente, mas é algo que eu falo com uma certa recorrência e que eu de fato tenho como lema de vida, por quê? Ah, lembrei. Eu tenho uma situação específica de quando eu prestei atenção nisso, mas eu não sei se eu já usava essa frase antes disso, que foi quando eu fiz o primeiro desafio Quem Eu Sou, ou o segundo, não me lembro exatamente. E aí eu estava editando os vídeos desse desafio e eu estava muito preocupada com a aparência das legendas nos vídeos. E aí eu me toquei que eu estava exagerando nessa preocupação com a aparência das legendas dos vídeos. Porque eu sou uma pessoa só. Esse trabalho todo que eu faço sozinha. Então, às vezes, eu sei que eu exagero em dar atenção a detalhes que não são exatamente importantes, que por mais que eles façam sentido da minha cabeça, nesse momento, nesse ponto do meu trabalho, não é produtivo que eu realmente fique tão focada em coisas tão pequenas como a legenda de um vídeo. Desde que as pessoas entendam, para mim, isso é o suficiente. Tem que ser o suficiente, ser compreensível, compreensível, é, ser compreensível para as pessoas. Então, eu me toquei que eu tava exagerando nesse ponto. E aí eu comecei a repetir isso pra mim, simples e sempre. O que isso significa? Fazer de uma maneira simples para poder fazer sempre. Porque se você complica muito o processo, se você enche o negócio de detalhe, se você sempre faz uma coisa muito complicada, você vai eventualmente terminar procrastinando, enrolando, se dizendo uma pessoa perfeccionista, quando na verdade você só está com medo de soltar aquele projeto. É claro que eu estou trabalhando isso em outras áreas, com outros projetos e outras coisas, mas de uma maneira geral, principalmente com criação de conteúdo, eu decidi fazer as coisas de uma forma simples para poder fazer sempre. Então você não vai me ver criando uma arte para o Instagram que seja com a fonte assim assado, com 1000 imagens e coisas escritas de uma maneira diferente, com, sei lá, diversas fontes. Não vai acontecer isso, eu não vou encher o negócio de detalhes, porque eu sei que se eu fizer dessa forma, eu vou enrolar e vou acabar não fazendo. Então, o que você pode ver do que eu faço hoje em dia? A edição dos meus vídeos para o YouTube são simples. As minhas edições de artes pro Instagram também são simples. O que tem ali é um fundo com alecrim, porque, né, meu nome, enfim, e também o nome que eu decidi dar para esse projeto. E, sei lá, duas fontes diferentes em branco, tudo preto e branco, porque é a forma que, primeiro, que combina muito com a ideia que eu tenho desse projeto. E também porque é simples, tipo, preto e branco é simples e, enfim, passa meu recado. Então eu gosto de ter essa produção simples. Como é que eu decidi fazer esse minicast? Tenho uma ideia central, anoto alguns pontos só para poder me guiar e vou falando, porque eu sei que eu consigo fazer isso, eu só preciso praticar. Então, assim, a execução precisa ser simples para eu poder ter essa entrega constante. É claro que teve um tempo aí, né, que eu dei uma sumida, mas cada vez que eu entro em contato com essa ideia, eu fico, bom, é exatamente isso. E a forma como eu aplico é essa, de eu designei para mim mesmo um objetivo recentemente, que é diminuir o vão entre pensar e fazer alguma coisa. Por quê? Eu vou até trazer um exemplo de uma conversa que eu tive com uma amiga minha muito recentemente, e a gente estava assistindo um programa de TV, e aí tinha uma pessoa nesse programa falando que sempre que ela se encontrava com um obstáculo, ela ficava mais motivada e tudo mais. E aí eu comentei brincando, falei, nossa, eu acho tão bonita a pessoa que vê um obstáculo e fala, nossa, vamos lá,
Porque toda vez que eu me deparo com um obstáculo, eu penso, acho que eu vou assistir mais um episódio daquela série. E aí a minha amiga concordou comigo e a gente viu que a gente tem essa questão, eu acredito muito que é da nossa geração, millennials. Eu acredito que a maior parte da nossa geração tá nesse mesmo barco. E eu acho muito importante a gente trazer isso à consciência sempre, porque quando a gente não traz as coisas para a consciência, a gente fica agindo no automático e culpando tudo e todo mundo por uma coisa que a gente, se tiver consciência, a gente consegue abordar de outras formas e criar algumas soluções. Enfim, e aí eu tenho pensado muito nessa ideia de reduzir esse vão entre o que eu penso e o que eu faço, para eu não ficar perdida dentro da minha própria cabeça pensando que se eu fizer desse jeito, eu posso conseguir resultado tal. Mas aí se eu fizer daquele outro jeito, eu posso conseguir resultado, sei lá, Y. E aí eu fico pensando como que eu vou fazer, como que eu vou começar a fazer, que roupa que eu vou. Enfim, sabe? Você começa a entrar numa pira de pensar em mil detalhes e é uma coisa de cada vez. Primeiro você faz o quê? Você levanta e aí você pega, sei lá, o seu computador. Enfim, né? Você entende? Tipo, é um passo de cada vez e esses passos, eles são possíveis. Só que a gente começa a pensar em tanta coisa que vai afastando a ação da gente. No último episódio eu falei que não é só pegar e fazer, porque tem muita coisa entre o pensar e fazer. Opa, pera. Tem muita coisa que acontece entre o pegar e fazer, mas a principal coisa entre o pensar e o fazer é justamente aquilo que o conteúdo da nossa mente. Então, se a gente se perde dentro desse conteúdo, a gente simplesmente não se conecta com a ação. E eu tenho pensado muito nisso. E nesse livro, Essencialismo, se você nunca leu Essencialismo, leia. É um livro que eu já li acho que umas 2 vezes e o Sem Esforço eu li no comecinho desse ano. E são livros muito úteis se você é a pessoa que tem uma certa dificuldade em agir porque tá sempre pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Aí o ideal é você reduzir ao que é realmente essencial e aí, como eu digo, simples e sempre. Fazer simples para fazer sempre. E aí depois, conforme você for, enfim, se colocando nessa arena, você vai aumentando a complexidade daquilo que você faz de uma forma que seja possível para você. Mas vamos começar no simples e sempre? A ideia principal de hoje é essa. Bom, é isso. Acho que eu não vou falar mais isso. A ideia é ser um minicast. A ideia tá aí lançada. Opa, tudo bom? A ideia tá aí lançada. Espero que tenha feito sentido para alguém. Se sim, deixa uma reação aqui nesse episódio. E a gente se ouve na próxima semana. Um beijo.